Gerenciar a disponibilidade das VMs do Azure. Muitas vezes, o êxito de uma empresa de serviços está diretamente relacionado aos SLAs, contratos de nível de serviço que a empresa firma com os clientes. Seus clientes esperam que os serviços oferecidos estejam sempre disponíveis e que os dados sejam mantidos em segurança. Isso é algo que a Microsoft leva muito a sério. O Azure fornece ferramentas que você pode usar para gerenciar a disponibilidade, a segurança de dados e o monitoramento, de modo que você saiba que seus serviços estejam sempre disponíveis para os clientes. Administrar uma VM do Azure não se limita ao gerenciamento do sistema operacional nem ao software executado na VM. Ela ajuda a saber quais serviços são fornecidos pelo Azure, que garantem a disponibilidade do serviço e dão suporte à automação. Esses serviços ajudam você a planejar a estratégia de continuidade dos negócios e recuperação de desastres de sua organização. Aqui, abordaremos um serviço do Azure que ajuda você a melhorar a disponibilidade da VM, simplifica as tarefas de gerenciamento de VM e mantém os dados da VM em backup e seguros. Vamos começar definindo a disponibilidade. O que é disponibilidade? A disponibilidade é o percentual de tempo em que um serviço está disponível para uso. Vamos supor que você tenha um site e deseje que os clientes possam acessar informações a todo momento. Sua expectativa é de 100% de disponibilidade referente ao acesso ao site. Por que preciso pensar na disponibilidade ao usar o Azure? As VMs do Azure são executadas em servidores físicos hospedados dentro do data center do Azure. Assim como acontece com a maioria dos dispositivos físicos, a possibilidade de falha existe. Se o servidor físico falhar, as máquinas virtuais hospedadas nesse servidor também falharão. Se isso acontecer, o Azure moverá a VM para um servidor de host íntegro automaticamente. No entanto, essa migração de autorrecuperação pode levar vários minutos, durante os quais os aplicativos hospedados na VM não estarão disponíveis. As VMs também podem ser afetadas por atualizações periódicas iniciadas pelo próprio Azure. Esses eventos de manutenção variam de atualizações de software a atualizações de hardware e são necessários para melhorar o desempenho e a confiabilidade da plataforma. Esses eventos geralmente são realizados sem afetar nenhuma VM convidada, mas às vezes as máquinas virtuais serão reinicializadas para concluir uma atualização. Para garantir que os serviços não sejam interrompidos e evitem um ponto único de falha, é recomendável implantar pelo menos 2 instâncias de cada VM. Esse recurso é chamado de um conjunto de disponibilidade. Observação: a Microsoft não atualiza automaticamente o software ou o sistema operacional das VMs. Você tem controle completo e a responsabilidade por fazer isso. No entanto, o host de software e o hardware subjacentes são corrigidos periodicamente para garantir a confiabilidade e o alto desempenho em todos os momentos. O que é um conjunto de disponibilidade? Um conjunto de disponibilidade é um recurso lógico usado para garantir que um grupo de VMs relacionadas sejam implantadas de modo que elas não estejam todas sujeitas a um ponto único de falha e não sejam atualizadas ao mesmo tempo durante uma atualização do sistema operacional do host no data center. As VMs colocadas em um conjunto de disponibilidade devem executar um conjunto idêntico de funcionalidades e ter o mesmo software instalado. É possível criar conjuntos de disponibilidade por meio do portal do Azure na seção de recuperação de desastre. Além disso, você pode criá-los usando modelos do Resource Manager ou uma das ferramentas de API ou script. Quando você coloca as VMs em um conjunto de disponibilidade, o Azure garante distribuí-las entre domínios de falha e domínios de atualização. Dica: a Microsoft oferece um contrato de nível de serviço SLA de 99,95% de conectividade externa para VMs de várias instâncias implantadas em um conjunto de disponibilidade. Isso significa que, para que o SLA seja aplicado, deve haver pelo menos 2 instâncias da VM implantadas em um conjunto de disponibilidade. O que é um domínio de falha? Um domínio de falha é um grupo lógico de hardwares do Azure que compartilha um conjunto comum de componentes de hardware, bem como um ponto único de falha.
É possível pensar nele como um rack em um data center local. As duas primeiras VMs de um conjunto de disponibilidade serão provisionadas em 2 racks diferentes, de modo que, se ocorrer uma falha na rede ou se não houver energia em um rack, apenas uma VM será afetada. Os domínios de falha também são definidos para discos gerenciados anexados a VMs. O que é um domínio de atualização? Um domínio de atualização é um grupo lógico de hardwares que pode receber manutenção ou ser reiniciado ao mesmo tempo. O Azure colocará automaticamente os conjuntos de disponibilidade em domínios de atualização para minimizar o impacto quando a plataforma Azure introduzir alterações do sistema operacional host. Em seguida, o Azure processa cada domínio de atualização um por vez. Os conjuntos de disponibilidade são um recurso eficiente para garantir que os serviços em execução nas VMs estejam sempre disponíveis para os clientes. No entanto, eles não são a prova de falhas. E se algo acontecer com os dados ou com o software em execução na própria VM? Para isso, precisaremos examinar outras técnicas de recuperação de desastre e backup. Failover entre locais. Você também pode replicar a infraestrutura em sites para manipular o failover regional. O Azure Site Recovery replicará cargas de trabalho de um site primário para uma localização secundária. Se ocorrer uma interrupção no site primário, será possível fazer failover para uma localização secundária. Esse failover permitirá que os usuários continuem acessando seus aplicativos sem interrupções. Será possível executar failback para a localização primária depois que ela estiver funcionando novamente. O Azure Site Recovery cuida da replicação de máquinas virtuais ou computadores físicos. Ele mantém as cargas de trabalho disponíveis em uma interrupção. Embora haja muitos recursos técnicos interessantes no Site Recovery, há pelo menos 2 vantagens significativas para os negócios. O Site Recovery permite o uso do Azure como um destino de recuperação, eliminando o custo e a complexidade de manter um data center físico secundário. O Site Recovery simplifica radicalmente o teste de failovers para simulações de recuperação sem afetar os ambientes de produção. Isso facilita o teste de failovers planejados ou não planejados. Afinal de contas, você não tem um bom plano de recuperação de desastre se nunca experimentou o failover. Os planos de recuperação criados com o Site Recovery podem ser tão simples ou complexos quanto o cenário exigir. Eles podem incluir scripts personalizados do PowerShell, runbooks da automação do Azure ou etapas de intervenção manual. Aproveite os planos de recuperação para replicar cargas de trabalho no Azure, proporcionando novas oportunidades para migração com facilidade, intermitências temporárias durante períodos de aumento ou desenvolvimento e teste de novos aplicativos. O Azure Site Recovery funciona com os recursos do Azure ou com o Hyper-V, o VMware e os servidores físicos na infraestrutura local e pode ser uma parte fundamental da estratégia de BCDR, continuidade dos negócios e recuperação de desastres da sua organização, com a orquestração da replicação do failover e da recuperação de cargas de trabalho e aplicativos em caso de falha da localização primária.